Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 19 anos, esse é o Agulha Quebrada e o que você vai fazer quando estiver sozinha, quando não tiver ninguém esperando ao seu lado? Você andou correndo e se escondendo e você sabe que isso é apenas o seu orgulho tolo. No vídeo de hoje eu falarei sobre um dos discos favoritos de toda a minha vida, o Layla and Other Assorted Love Songs, o primeiro e único álbum de estúdio do Derek and the Dominos, que foi lançado no dia 9 de novembro de 1970. Esse álbum é o resultado da frustração profissional e amorosa do Eric Clapton e que acaba se transformando no grande disco da sua carreira. E sem mais delongas, vamos lá. O Derek and the Dominos é formado por Eric Clapton na guitarra e nos vocais, Bob Whitelock nas teclas e nos vocais, Carl Randall no baixo e Jim Gordon na percussão e bateria. Para começarmos a falar sobre este disco lançado em novembro de 1970, é preciso falar sobre como Eric Clapton, um dos maiores nomes da guitarra, estava passando na época. Ele havia estado com duas grandes bandas, o Cream lançando 4 ótimos álbuns e com o Blind Faith lançando apenas um disco, mas igualmente ótimo. No entanto, desde antes do fim do Cream, Eric estava muito insatisfeito com a sua carreira, com a fama, com o estrelato, com as pessoas indo aos shows apenas por ele ser Eric Clapton e não por ser um bom músico. Então o Blind Faith começou com Clapton já querendo sair do grupo, ou melhor, do supergrupo como foi o Cream e como a mídia chamava, colocando um grande hype em cima deles. Durante uma turnê pelos Estados Unidos no verão de 69, Clapton preferia muito mais ficar com a banda de abertura, a dupla Delaney and Boney, do que com a sua própria banda. A dupla tinha o diferencial de ser o primeiro grupo branco a assinar com o selo Stax, pioneiro do som de Memphis e da soul music sulista, além de ali estar presentes os futuros membros do Derek and the Dominos, o tecladista Bob Whitelock, o baixista Carl Randall e o baterista Jim Gordon. Dessa forma, o destino do Blind Faith foi selado e a banda acabou pouco tempo depois do fim da turnê. Entretanto, o corpo do Blind Faith nem havia esfriado quando Eric Clapton participou de um show em Toronto com a Plastic Ono Band do John Lennon e Yoko Ono antes de passar um tempo com Delaney and Boney, morando com eles, onde foi apresentado aos trabalhos do J.J. Cale, com que Eric ficou apaixonado. Em seguida, ele embarcou com a dupla por uma turnê pelos Estados Unidos e pela Europa como seu guitarrista de apoio, o que foi uma época maravilhosa para ele. As pessoas não estavam indo ver Eric Clapton, e sim uma dupla praticamente desconhecida chamada Delaney and Boney. Na Europa, alguns promotores de evento até colocaram o nome Eric Clapton no cartaz, mas no fim o saldo foi positivo. Delaney convenceu que Eric tinha uma voz e que caso ele não a usasse, alguém iria tirá-la, e que resultou no seu primeiro álbum solo chamado apenas de Eric Clapton, que foi gravado entre o final de 69 e início de 1970. É preciso dizer que nas bandas anteriores, Eric cantava uma ou outra música tendo seu papel principal como guitarrista. Depois desse período idílico vivendo praticamente no anonimato, Eric voltou para casa, para a Inglaterra, mais especificamente para sua mansão Hurtwood Age, onde ele passava pelos seus próprios problemas. Eric era perdidamente apaixonado pela esposa do seu melhor amigo, o George Harrison, a Pattie Boyd, admitindo que desde a primeira vez que a viu, teve certeza que ela era a mulher mais linda que ele tinha visto. A paixão de Eric por Pattie era tão grande ou até mesmo doentia que ele passou a ter um caso com a sua irmã, a Paula Boyd, apenas para ficar mais perto de Pattie e ter, digamos, uma substituta. Durante essa época, Carl Randall lhe telefonou dizendo que o Delaney and Boney havia acabado e perguntou se Eric tinha interesse em formar outro grupo com ele, Bob Whitelock e Jim Gordon. E Clapton aceitou sem pensar duas vezes, chamando os caras para irem morar com ele em Hurtwood Age. Lá, o grupo passava a maior parte do tempo bebendo, fumando, cheirando e compondo a maior parte do material que iria aparecer no futuro disco.
o que acabou resultando no período mais criativo de toda a carreira de Clapton. Eles até foram chamados para tocar no álbum do George Harrison, o All Things Must Pass, e fizeram a sua estreia alguns dias depois no Lyceum, num concerto beneficente para a Civil Liberties Legal Defense Fund do Dr. Spock, tendo como segundo guitarrista Dave Manson, que também era do Delaney and Boney. Na hora de subir ao palco, eles nem tinham um nome ainda. Ashton Gardner e Dake iam ser a atração de abertura, e Tony Ashton sempre chamava Eric de Del, então decidiram chamar o grupo de Del and the Dominos. Contudo, quando eles foram anunciados, chamaram de Derek and the Dominos, e o nome acabou ficando. Entre esse meio tempo, Eric finalmente conseguiu ter um caso clandestino com a Pat Boyd. É preciso dizer que George Harrison não era lá o marido mais fiel do mundo, e também essa era a época do amor livre. A loucura era tanto que numa festa Eric chegou para George e disse simplesmente: "Estou perdidamente apaixonado pela sua esposa." Entretanto, o caso acabou não durando muito e Pat voltou para George. Triste. Mesmo com a frustração amorosa, o agora Derek and the Dominos viajou para o Criteria Studios em Miami para gravar o seu primeiro álbum, sendo produzido por Tom Doyd e gravado muito rapidamente entre 26 de agosto até 10 de setembro e mais algumas sessões no dia 1 e 2 de outubro, com as canções se alternando entre covers de blues e músicas de autoria de Eric Clapton e Bob Whitelock. De modo geral, foi uma gravação bem divertida. Durante o dia, a banda ia nadar na praia, depois iam para a sauna, em seguida iam tocar no estúdio de improviso e, na maioria das vezes, com o uso de entorpecentes. O que acabou resultando em certa dificuldade para desenvolver as canções do álbum. Eles tinham um esqueleto da faixa Layla, Bell Bottom Blues, I Look That Way e mais alguns covers de blues. Entretanto, certa noite, o produtor Tom Doyd, que havia produzido o disco do Allman Brothers Band, o Wild White South, falou que o Allman Brothers estava tocando no Kuncut Grove e sugeriu que todos da banda fossem vê-los. Eric ficou impressionado com a banda, mas principalmente com o líder do grupo, o guitarrista Duane Allman, e ficou igualmente impressionado com a sua maneira de tocar. Tom os apresentou à banda e em seguida eles foram para o estúdio fazer algumas jams, o que resultou em Eric Clapton chamando Duane Allman para tocar no disco do Derek and the Dominos. Esse fato trouxe vida ao disco, era a peça que faltava. E o próprio Clapton afirma que Duane era como se fosse um irmão musical. Mas enfim, Layla and Other Assorted Love Songs é o resultado de muitos eventos que aconteciam na vida de Eric Clapton. A primeira é a frustração amorosa em relação a Pat Boyd. Por mais que eu nunca tenha visto alguém chamar esse disco de conceitual, ele tem um conceito, que são canções de partir o coração de amores não correspondidos. A segunda é em relação à fama que ele tinha adquirido por conta dos seus antigos grupos, com as pessoas não indo vê-lo por ser um bom guitarrista, mas simplesmente por ser Eric Clapton. E o que resultou em um álbum extremamente espontâneo, com o grupo querendo apenas se divertir e tocar rock and roll e ponto. Um som muito diferente dos seus projetos anteriores, com muita influência do country rock e obviamente do blues, que Eric já carregava consigo há bastante tempo. Isso talvez se deva a Eric abraçar a guitarra Stratocaster ao invés da Les Paul e semiacústica que ele usava anteriormente. O Derek and the Dominos permitiu que ele tocasse a sua carreira de maneira discreta, com as pessoas indo vê-lo pelo som e não por ele. Tanto que o disco estava sendo vendido como da banda Derek and the Dominos e não de Eric Clapton. O que resultou em um fracasso de vendas na época, quando ele foi lançado no dia 9 de novembro de 1970, e de shows também, com a gravadora e com seu empresário Robert Stigwood insistindo que houvesse alguma promoção com o nome Eric Clapton, colocando nos cartazes de shows ou espalhando pelas rádios dizendo que Derek é Eric. Esse fracasso fez com que Eric, após uma turnê com os Dominos pela Europa e pelos Estados Unidos, se isolasse em Hurtwood Age junto de Alice Orsby, uma namorada sua de idas e vindas, juntos de montes de cocaína, heroína
no que ele posteriormente chamou de Anos Perdidos. Junto disso, veio a morte de um dos seus melhores amigos, o Jimi Hendrix, no dia 18 de setembro de 1970, e do seu avô, que estava com câncer. O Dominos poderia ter ido para frente, mas por conta dessas circunstâncias era impossível. O que é uma grande pena, pois para mim esse é o grande disco da carreira do Eric Clapton, o que na época não foi visto assim. Só anos depois que a crítica e o público finalmente deram valor a essa perfeição em forma de disco. A capa do disco foi desenvolvida pelo artista francês, perdão pela minha pronúncia, Francen den Schomberg, e é motivo para muitas especulações. A primeira teoria é que como a garota ali pintada possui traços muito semelhantes a Pattie Boyd, com o rosto junto de um buquê de flores, é como se Eric estivesse entregando todo o seu amor a Pattie com o disco, tanto que ele acreditava que no momento que ela ouvisse a obra, voltaria correndo para ele. No entanto, não se sabe se o pintor recebeu especificações sobre o que Eric queria na capa ou não. Dizem também que a pintura pertencia a George Harrison e que hoje Pattie tem uma cópia original dela. Outra história é que Eric um dia ficou responsável de cuidar do filho do pintor e em sua casa ele viu esse quadro. E como achou os traços deveras semelhante, a Pattie pediu para colocar como capa do álbum. O disco é composto por 14 músicas, sendo 4 no lado A, 3 no lado B, 3 no lado C e 4 no lado D, totalizando 1 hora e 16 minutos de puro rock and roll. I Looked Away. Abrindo o disco temos uma belíssima peça em estilo meio country rock, com uma introdução bem bonita, alternando entre momentos mais sensíveis e outros mais furiosos, com algumas guitarras ali ao fundo, dando mais melancolia ou intensidade à música, e um solo bem bonito na metade da canção, com 2 guitarras diferentes, fazendo as mesmas frases, só que em lugares diferentes da guitarra, e outro solo muito mais furioso no final da canção. Sobre a letra, acredito eu que temos 2 homens diferentes amando a mesma mulher, uma clara referência a Pattie Boyd. Primeiro temos os vocais de Eric, que são bem contidos, tristes, sentindo bastante os versos, contando que sua amada lhe disse que ela sempre estará por perto, mas acabou indo embora. E alternando entre os vocais de Bob Whitelock, que são mais furiosos, potentes, dizendo que se for pecado amar a mulher de outro homem, ele irá preferir continuar pecando. Bell Bottom Blues, a segunda faixa do disco e um dos seus grandes momentos também. Ela segue a linha da anterior, entretanto muito mais triste e puxada para o blues, quase uma balada. Muito bela, sentida e sincera, e com os vocais de Eric nos versos muito tristes e chorosos, e muito dolorosos no refrão, cantando com muita força e paixão, e em alguns momentos com a sua voz quase desaparecendo, combinando com os versos "Eu não quero desaparecer". Essa maneira de cantar talvez se deva ao fato dele ter gravado a maioria ou todas as canções do disco bastante chapado. Mas o resultado é uma péssima belíssima e uma das minhas favoritas de toda a carreira de Eric, e com um solo de guitarra muito sensível, como se as notas tocadas estivessem escorrendo lágrimas. Sobre a letra, ela é mais uma sobre Pattie Boyd. Eric afirma que antes de partir para os Estados Unidos e gravar o disco, ela tinha pedido que ele lhe comprasse umas jeans de bocas de sino. E daí veio Bell Bottom Blues. Com Eric desesperadamente cantando que não quer perder a melancolia, dizendo que se fosse para morrer em algum lugar, que seja nos pés da sua amada. E se caso fosse para eles ficarem juntos, ele tivesse que rastejar, não haveria problema algum. Além dessa ser a única canção que apenas Eric leva os créditos por ela. Keep On Growing, a terceira faixa do disco, sai da tristeza das anteriores, indo para um caminho bem mais feliz, bem descontraído, com um pouco de swing, como se a banda estivesse de fato se divertindo. Com os versos mais animados e com um refrão bem pegajoso e que dá vontade de cantar junto. Até os vocais de Eric estão mais felizes, juntos dos de Bob em algumas partes da canção, e até os solos de guitarra são mais animados, ajudando bastante nesse clima.
E uma curiosidade bem legal é que essa canção por muito pouco não entrou no disco. Ela era inicialmente uma jam, com o grupo abrindo seus shows com ela. A canção nem tinha esse título Keep On Growing, sendo chamada anteriormente de Airport Shuffle. Entretanto, Bob Whitelock achava a música boa demais para ela ser apenas instrumental e nem entrar no disco. Então foi para um canto do estúdio, escreveu a letra e voltou. A ideia inicial era que Bob deveria cantar a canção, mas o resultado acabou ficando não muito bom. Então Eric sugeriu para que eles se alternassem nos vocais e assim ficou. Igualmente a música, a letra traz um clima feliz, como se o indivíduo sofredor das duas canções anteriores estivesse finalmente aceitando que o seu amor vai continuar crescendo, com ele aguentando firme, pois um dia estará junto da sua amada. Nobody Knows When You Are Down and Out, a quarta faixa do disco e que encerra o lado A, é o primeiro cover de blues de autoria de Jimmy Cox. Temos o retorno da melancolia das duas primeiras canções do disco, bem arrastada, densa, com os vocais de Clapton igualmente tristes, sentindo bastante a melancolia ali presente. Além de que aqui temos finalmente a participação de Duane Allman, seguindo a partir dessa canção para o resto do disco. E aqui tocando um slide guitar belíssimo, aparecendo mais para o final, ganhando forma entre os vocais de Eric, enquanto Clapton toca um solo bem furioso na metade, com várias frases de blues e com bastante feeling. Além de que nessa canção quem toca as teclas é Albi Galuten. Sobre a letra temos uma das que eu mais gosto no disco. Por mais que ela seja um cover, a canção acaba refletindo bastante o período em que o Derek and the Dominos se formou, com Eric usando vários tipos de drogas, mas a letra acaba se referindo à bebida, dizendo que quando você está triste, ninguém quer estar por perto, mas quando você se recupera e está feliz, todos querem ser o seu amigo de infância. I Am Yours. Abrindo o lado B do disco, temos a quinta faixa, com um grande foco no acústico e na percussão, num clima bem belo e trazendo, pelo menos para mim, a imagem de um anoitecer na praia com os amigos e com a pessoa amada e com uma fogueira acesa para ficar observando as estrelas. Ela começa com uma frase de blues no violão para depois os outros instrumentos irem entrando e logo quando os vocais de Eric chegam muito carregados, calmos e apaixonados, a canção entra numa pequena crescente com os versos I Am Yours, com uns backing vocals bem bonitos também, ajudando mais ainda nesse clima bem contemplativo. Além de um slide guitar bem bonito tocado por Duane Allman e com destaque só para ele na metade da canção. Sobre a letra, Eric divide os créditos com o poeta Nizami, autor do livro The Story of Layla and Majnun, que inspirou a escrever tanto essa canção quanto a Layla, a penúltima faixa do disco. Entretanto, Clapton deu os créditos ao poeta por pegar o seu texto e musicá-lo. Mas enfim, aqui temos uma letra belíssima, falando que não importa a distância, o coração do lírico sempre será da sua amada. Any Day, a sexta faixa do disco, retorna à eletricidade das anteriores, começando bem animada com os riffs bem legais na guitarra, tocados juntos do slide guitar de Duane Allman e que vão se repetindo algumas outras vezes ao longo da canção. Depois dessa introdução, a música diminui a sua velocidade, ficando mais arrastada, mas também feliz, com uma melodia bem bonita e com um refrão também bem pegajoso. Aqui Eric canta com mais confiança, felicidade também, se alternando com os vocais de Bob, que traz à canção uma sensualidade na hora de cantar, fazendo um contraste bem grande com os vocais de Eric. Nessa canção temos um duelo entre a guitarra de Clapton e o slide guitar de Allman na canção, com Eric fazendo algumas frases para depois entrar o slide de Duane. A letra fala sobre um eu lírico pedindo uma chance à sua amada, mesmo ela rejeitando o seu amor, mas dizendo que ele sempre estará à sua disposição e também falando que nunca a deixará para baixo. Próximo ao final da canção, temos uma estrofe falando que tem que ser muito tolo trazer sua mulher de volta para casa depois dela ter lhe deixado por outro homem. Indiretas. Key to the Highway, a sétima faixa do disco e que encerra o lado B, é um dos seus grandes momentos e uma das minhas favoritas também e a mais longa do álbum, tendo quase 10 minutos de duração.
Entretanto, o tempo é quase imperceptível, sendo essa música um deleite para os fãs de blues e uma aula de guitarra com muita classe. Além dela ser um cover de blues de Charlie Seeger e Willie Bronze. A canção começa em fade-in com a banda já completamente pronta. Ela tem uma estrutura de blues bem tradicional e todas as partes da canção impressionam. Sejam as guitarras de Eric e Duane, a cozinha rítmica, as teclas, tudo nela é perfeito. Com uma crescente bem sutil, tanto no instrumental, com Eric e Duane tocando com cada vez mais paixão e fúria, e com os próprios vocais de Eric que vão ficando mais furiosos ao longo da canção. A música consegue transmitir todo o feeling que ela tinha quando estava sendo gravada, e quando botamos os nossos fones ou ouvimos o disco na vitrola, parece que estamos sendo transportados para dentro do estúdio, conseguindo visualizar tudo que estava ocorrendo. Nos seus quase 2 minutos temos uma introdução instrumental cheia de feeling, com vários turnaround, com a guitarra se alternando entre Duane e Eric para finalmente entrar os vocais de Clapton. E que também ao longo da canção vai se alternando com o instrumental. E sobre a introdução com o fade-in, essa música entrou por acidente no álbum. Eric e Duane estavam no estúdio quando ouviram o artista Sandesham tocando uma versão da canção na sala ao lado. Dessa forma, a banda espontaneamente começou a tocar. E quando o produtor Tom Doyd ouviu isso, ele rapidamente pediu para os engenheiros de som começarem a gravar. A letra fala simplesmente sobre um homem que foi expulso de casa pela sua mulher e que voltará para a fronteira, onde é mais conhecido através da autoestrada. Tell the Truth, a 8ª faixa do álbum em que abre o lado C do disco, é uma das canções de toda a carreira de Clapton que eu mais gosto. Ela começa com alguns riffs um pouco calmos e outros mais agitados na guitarra, com alguns gemidos um pouco sensuais ao fundo, para depois entrar os outros instrumentos. A canção toda é dominada por um swing contagiante, uma sensualidade e vários solos de guitarra nela. Clapton e Whitelock eram grandes fãs de Sam and Dave e por isso cantaram essa música no estilo chamada e resposta, com a dupla se alternando nos versos na hora de cantar. A música foi escrita por Bob enquanto estava morando com Eric em Hurtwood Age, e uma versão foi gravada durante as sessões do All Things Must Pass do George Harrison junto da música Roll It Over, tendo como produtor o Phil Spector, que tinha um método de trabalho chamado Wall of Sound, que consistia em colocar vários músicos juntos na sala para tocar, deixando o som mais denso. Naquele dia estava Dave Manson, que havia tocado na estreia do grupo no Lyceum, e George Harrison. Entretanto, quando a banda estava em Miami, acharam que a versão de Spector não combinava muito bem com o resto do álbum e tudo parecia estar muito bagunçado também. Então decidiram simplesmente regravá-la. A versão de Spector foi lançada como single no dia 14 de setembro, mas rapidamente foi tirada de circulação. Sobre a letra, ela parece ser uma mensagem de Bob Whitelock a Eric Clapton, dizendo que ele está sendo um tolo que foi enganado. Provavelmente se referindo aos sentimentos de Eric por Patty, mas com uma mensagem positiva, dizendo que um novo dia está chegando. Why Does Love Got to Be So Sad? A 9ª faixa do disco começa com um astral lá no alto, bem animado, com os riffs de guitarra bem ritmados, com a canção toda parecendo uma grande festa, com viradas incríveis na bateria e um solo de guitarra de Eric na metade e no fim da canção fenomenal, muito furioso e desesperado, com o slide de Duane surgindo aos poucos. E é legal notar que o solo final de Eric começa mais furioso, raivoso, mas vai perdendo essa força, ficando aos poucos mais melancólico e belo. Sobre a letra, ela é uma declaração de desespero, com o eu lírico reclamando da recusa do seu amor, dizendo que a sua vida nunca mais foi a mesma desde que conheceu a sua amada, e fazendo a pergunta várias vezes ao longo da canção: por que o amor tem que ser tão triste? Have You Ever Loved a Woman, a 10ª faixa do disco e que encerra o lado C, é mais um sensacional cover de blues de Billy Miles, mas com a banda o levando a outro nível. Com os vocais de Eric bem fortes, bem carregados, com algumas partes se alternando com o fraseado da sua guitarra, com passagens instrumentais muito legais, muito contagiantes e com muito feeling também.
E por mais longa que ela seja, a vontade é de ficar preso em cada segundo dessa canção. Sobre a letra, ela fala sobre o desespero de amar uma mulher, dizendo que é uma pena e um pecado, mas toda a vez que você a encontra, ela pertence ao seu melhor amigo. Little Wing, a 11ª faixa do disco, que abre o lado D, é uma das minhas favoritas de toda a carreira de Clapton, além de ser um cover de uma música de mesmo nome do Jimi Hendrix. Clapton era grande fã do Hendrix e vice-versa, além de serem grandes amigos, e Eric fala que gostava muito do lirismo de Jimi, como nas canções Wind Cries Mary e na própria Little Wing. A ideia original dessa versão era ela ser uma homenagem. Entretanto, no dia 18 de setembro de 1970, Jimi Hendrix veio a falecer e o que era para ser uma homenagem em vida ganhou um significado muito maior agora com a sua morte. Existem várias versões de Little Wing, a do Hendrix, do Stevie Ray Vaughan, até do Sting, mas entre todas elas, essa aqui é minha favorita. Provavelmente porque quando eu a ouvi pela primeira vez, eu nem sabia que ela era uma versão, e a música fala por si. Ela começa com um riff de guitarra poderosíssimo, como se estivesse iniciando uma celebração, para depois a bateria puxar um solo belíssimo de Eric, extremamente melódico, sensível, frágil, e é impossível ouvi-lo sem ficar emocionado e arrepiado junto dos outros que ocorrem ao longo da canção. É como se fosse algo divino, puro, como uma batalha, uma disputa e que particularmente me tocam profundamente. Junto dos vocais de Eric e dos outros membros da banda tocando junto, que transmite uma grande paixão, um sentimento muito verdadeiro ali. Com a banda completamente em sintonia, carregando todo o peso dessa canção, colocando muito mais peso do que ela possuía na versão de Hendrix, com todos os instrumentos sangrando um no outro. Sobre a letra, alguns trechos da versão original de Hendrix foram tirados, mas acredito que não faça falta alguma. Os versos aqui falam simplesmente sobre o ideal feminino, como uma fada ou um anjo da guarda, mas em resumo, um ser divino. It's Too Late, a 12ª faixa, é um blues com um pouco de country rock, sendo um cover de Chuck Wills e que foi tocada pela banda no programa do Johnny Cash. Ela é uma canção com uma levada mais tranquila, mas com solos de guitarra cheio de paixão e com os vocais de Eric mais contidos nos versos, enquanto no refrão ganham mais força quando Bob Whitelock canta junto. Sobre a letra, ela fala simplesmente sobre a tristeza do eu lírico, se lamentando que o seu amor partiu. Layla, a 13ª faixa do disco, e sim, o seu grande momento e, na minha opinião, a melhor canção de toda a carreira do Eric Clapton, a minha favorita e uma das minhas favoritas de todos os tempos. Ela começa com um poderosíssimo riff de abertura muito furioso, raivoso, para depois surgir outra guitarra tocando o mesmo riff, mas algumas oitavas mais abaixo. Dizem que foi Duane Allman que compôs esse riff de abertura, muito inspirado na canção do Albert King chamada As the Years Go Passing By. E em seguida a canção cai nos seus versos furiosos, com Clapton cuspindo sua paixão, sua frustração, sua raiva, seu amor. E no refrão temos a mesma garra, com Clapton fazendo perguntas a Layla, perguntas sem respostas, mas que são respondidas pela maneira com que ele canta. Quando ela sai do seu último refrão, temos um incrível solo de slide guitar de Duane Allman, muito furioso, combinando completamente com o clima da canção. E em seguida somos transportados para uma parte completamente diferente da música, como se fosse outra canção, como se toda a fúria do instrumental anterior estivesse se transformando em tristeza, sofrimento, lágrimas, com um coda belíssimo tocado no piano por Bob Whitelock, junto de um solo de guitarra tocado por Eric, que é impossível ouvi-lo sem ficar emocionado. Sobre a letra, ela é obviamente direcionada a Pat Boyd, sobre como quando Eric a acolheu, quando George Harrison a desapontou, mas que Pat acabou no fim voltando para George. E os versos mostram a completa frustração de Eric com a situação, que se transforma em raiva, admitindo completamente a sua dor e pedindo ajuda da sua amada. E o nome Layla foi inspirado no livro de Nizami chamado The Story of Layla and Majnun,
que o amigo de Eric, Ian Dallas, lhe apresentou. Na fábula, Manjun se apaixona perdidamente por Layla, entretanto é proibido de casar-se com ela pelo pai da garota, e ele acaba enlouquecendo. Thorn Tree in the Garden, a 14ª faixa do disco, se afasta da fúria da anterior, indo para um caminho muito mais calmo, com foco no acústico e nos vocais de Bob Whitelock, que canta com grande peso e dor e com a voz até ficando um pouco rouca em algumas partes. Enquanto na canção anterior, Eric grita de raiva por conta da sua frustração amorosa, aqui Bob canta com um gigantesco coração. Podendo fazer uma comparação, Layla representa o período que vem em seguida a uma frustração amorosa, em que o indivíduo está pronto para superar, desprezando aquela ou aquele que lhe partiu o coração, enquanto aqui em Thorn Tree in the Garden é o reconhecimento de que aquele sentimento desprezado ainda vive e é muito forte. Na hora de gravar, Eric tocava um violão, Duane um dobro, Jim um sino e Carl um pedal de baixo, todos ao redor de um microfone. O que o produtor Tom Dog afirma ser essa a gravação perfeita em estéreo. Sobre a letra, ela parece falar sobre duas garotas. Uma é a que o eu lírico está e a outra a que ele é perdidamente apaixonado. Bob afirma que um dia ele estava num jardim, num momento muito feliz da sua vida, e na letra ele faz uma analogia com seu jardim, tendo uma árvore cheia de espinhos, sendo eles a sua amada, o seu sofrimento. A letra continua dizendo que o eu lírico não quer machucar os sentimentos da primeira garota, mas é apaixonado pela segunda. Conclusão, Layla and Other Assorted Love Songs pega todo o desespero amoroso que Eric Clapton sentia em relação a Pat Boyd, junto da vontade de seguir a sua carreira de maneira discreta, fugindo da fama, do estrelato, resultando num disco tomado de canções de amor não correspondidos e muito espontâneo. Um disco que na época do seu lançamento nem a crítica e os fãs de Clapton entenderam muito bem, muito menos gostaram dele, mas que com o passar dos anos recebeu o merecido título desse ser o grande álbum do Eric Clapton. Espero que quem tenha assistido ao vídeo até aqui tenha gostado e se interessado, e não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e curtir o vídeo caso tenha gostado, além de compartilhar com seus amigos que gostam do Derek and the Dominos, do Eric Clapton, ou que simplesmente gostam de música, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, além de seguir o Insta do Agulha Quebrada, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Até a próxima!